gente tava falando, né, quando eu te disse ali que uma coisa que faz muito bem pra mim é, de alguma forma, externalizar aquilo que eu tô sentindo, né? Seja escrevendo, seja tocando, fazendo alguma música, alguma coisa do tipo. E você disse que isso é uma coisa que realmente faz sentido, que, né, realmente é importante. Você disse que tem até um passo ali do método que você costuma passar pros seus pacientes que leva isso em consideração, né? Com certeza. Inclusive, que você estava falando sobre essa questão de externalizar, né? Quando você escreve, eu quero muito recomendar a todo mundo aí que está assistindo a realmente botar isso como se fosse um hábito mesmo de vida, sabe? De escrever, de externalizar. Porque quando você faz isso, você joga em palavras. Primeiro você tem um emaranhado de sentimentos, de emoções. E você começa a exercitar, fazendo uma série de exercícios que estimulam regiões do cérebro mais racionais de consciência, como o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a região mais racional do cérebro, por exemplo, aquela que calcula, que realmente vê a avaliação dos objetivos. Quando você escreve, você estimula o córtex pré-frontal, ou seja, eu tomei consciência mais ainda. Eu tive uma consciência muito maior da minha própria emoção quando eu escrevo. Então eu boto no papel, eu avalio, eu faço uma avaliação daquilo que eu escrevi e eu consigo fazer uma metacognição, ou seja, pensar sobre o meu pensamento. Uhum. Eu penso sobre aquilo, meu próprio pensamento que eu acabei de externalizar ali. E isso aumenta muito a chance, né, a probabilidade de eu direcionar aquele meu pensamento para o lugar que eu quero, para o objetivo que eu quero na minha vida. Então, externalizar isso, seja através de escrita, seja através de música, sabe? Quando eu boto no papel, de repente, a letra de uma música que a gente estava conversando aqui, né? Isso é muito bom. Então, faça isso. Isso está dentro do P de planejamento. Então, só pra gente relembrar aqui que até o final vai estar todo mundo aqui decorando essa parte de P, de percepção. É essencial, o primeiro passo, né, no tratamento. Eu preciso dominar isso. P de ponderação, esse diálogo interno, né, e também o P de planejamento. Dentro desse P de planejamento, o que você acha, Lutz? Você acha bacana? Vamos dar algumas ferramentas também, assim? Sim, né? claro. Porque a gente está explicando tanto o funcionamento assim, das coisas, né? De repente seria bacana Puxar uma ensinar, parte né? Uma parte prática, assim, de planejamento, né? Então, uma delas, o parte do planejamento, por exemplo, vai trabalhar muito com o ambiente. Não é novidade, cada vez mais tem se falado isso extensamente hoje, principalmente desde a época de 2017, 2018, sobre o impacto do ambiente nas nossas emoções. Se eu pudesse resumir, acho que eu vejo isso na vida de todas as pessoas. É como assim, ó, o ambiente, ele molda, ele influencia o meu comportamento, né? E o meu comportamento, no meu dia a dia ali, ele acaba sendo, vamos dizer assim, ele molda o meu corpo. Ou seja, o meu corpo, ele é um reflexo do meu comportamento, de como eu me movimento no dia a dia. E como eu me movimento e como eu me comporto, também, entre outras coisas, principalmente é um reflexo desse ambiente. Então, se eu aprendo a desenvolver certas ferramentas, como, por exemplo, uma ferramenta é escrever. Tem gente que parte, na minha clínica, depende do perfil do paciente. Tem gente que adora fazer diário, por exemplo. Sabe? Fazer o diário, assim, seja diário alimentar, então seja diário em relação aos próprios pensamentos, padrões de pensamentos. Tem gente que odeia fazer isso. Aí, Fiz muito, cara. Fiz muito. Você fez? Muito. Isso mexe nesses mecanismos que a gente está falando, né? Nessas regiões cerebrais. Agora, outra coisa muito bacana também é o fato de eu modular o ambiente, principalmente o ambiente que está ao meu redor, para a galera, por exemplo, da compulsão alimentar ou do descontrole alimentar, né? Comer emocional. Imagina que eu consiga fazer uma organização, porque aí esse P de planejamento vai envolver organização, né? Redundantemente, o planejamento. E é uma parte mais prática. Então, imagine que eu deixe mais assim, acessível aos meus olhos os alimentos que sejam saudáveis e que contribuam para o meu objetivo mais saudável. Então, eu abri a geladeira e eu boto lá aqueles alimentos mais saudáveis, seja, enfim, ou a fruta, ou a salada, né? Tô dando exemplos assim, porque como eu sou psicólogo, eu evito ao máximo de ficar falando sobre alimentos, eu falo sobre comportamento, quero deixar bem nítido, porque é uma piada interna. Quem me segue, o pessoal fica brincando comigo, você é nutricionista? Gente, eu não sou nutricionista. Eu conheci aquele rapaz ali, é um nutricionista? Não, eu sou psicólogo, então deixa isso bem nítido, né? A minha responsabilidade com a ética e falar sobre o comportamento. Então eu deixo acessível ali
os alimentos, seja a salada, né? Seja a fruta. Por exemplo, eu quero malhar. Eu quero conseguir acordar cedo para malhar. Existe uma técnicazinha, bora falar sobre algumas ferramentas, né? A técnica dos 5 segundos. E aí, ao mesmo tempo que tem a técnica dos 5 segundos, que eu vou explicar como existe também a questão de eu deixar o tênis ali pertinho, do lado da minha cama. Eu sei que o meu corpo vai acordar já cheio de cortisol, cheio, sabe? Parece que tem um trator ali para eu poder sair da cama. Então, eu preciso facilitar para o meu autocontrole. Pessoas que têm autocontrole só têm autocontrole porque elas não precisam gastar autocontrole. O autocontrole é um recurso limitadíssimo para o cérebro. Então, como é que eu não gasto autocontrole? Modulando o ambiente, facilitando o ambiente. Então, eu deixo o tênisinho ali do lado, eu boto a roupa, sabe, da Insider ali, do lado, na cabeceira da minha cama, para poder facilitar, para poder acordar o short ali. Houve um tempo na minha vida que e tudo isso que eu tô falando, eu pratiquei na minha vida verdadeiramente. Pelos 15 anos de compulsão alimentar que eu tive, eu era sedentário, né? E ali eu botei isso do lado e teve uma época que estava tão difícil para mim, de que eu dormia. Antes de dormir, eu dormia com a roupa que eu ia malhar, obviamente deixava o tênis do lado, e era só, tipo assim, acordar no susto e a técnica desses 5 segundos, que é assim, ó. Você tem que lembrar, né? Acordou? Você vai fazer de trás para frente. 5, 4, 3, 2... Você tem que combinar com você aquele impulso de 5, 4, 3, 2, 1. E já levantar em 5 segundos. Por quê? Depois desses 5 segundos, tudo é muito rápido, né? Parece que toda a sensação de cortisol, de cansaço domina você. Você começa a negociar com você mesmo. Levantar, vou levantar, não vou levantar. Aí vai passando o tempo. O tempo vai agindo contra você mesmo, entre aspas, ali. E você começa a querer renegociar. Aí o seu cérebro começa a pensar assim, e se eu for depois do almoço? E se eu for de noite? Né? Sempre levando aquele mesmo padrão de postergar o desconforto. Então, se eu for naquele momento, tipo assim, 5... 4, 3, 2... E aí você combina com você de dar aquele alavanco. Levantou, sabe? Aí já vai logo pra botar água no rosto, pra tentar acordar. Liga a luz pra tentar, naquele momento ali, não agressivamente, tá? Antes que eu seja linchado aqui. Mas de alguma forma ali que possa ajudar você como uma ferramenta de modular o ambiente, tá? Modular o ambiente, ele é essencial e primordial para que eu consiga atingir ali os meus objetivos. Cara, uma coisa que me ajudou muito, eu sei que é uma coisa besta ali, mas, pô, me ajudou muito. Desde o começo do ano, eu sinto que meu comportamento alimentar, meu comportamento de saúde como um todo, de treinar e tudo mais, melhorou muito quando eu deixei mais perto de mim essas coisas que importam. Por exemplo, a fazer as marmitas, que eu não fazia antes, até o ano passado. Comecei a fazer, deixei tudo pronto. E aí, por exemplo, em finais de semana, onde eu pedia todo dia, praticamente, toda hora, comida, coisa assim, porque não tinha pronto, eu tinha preguiça de fazer. Agora eu tenho as marmitas e eu vou lá e praticamente não tem mais esses problemas de... Aquele impulso automático de ir lá e pedir um McDonald's, sabe? Essas coisas. E também, por exemplo, o que me ajudou eu via que eu tava muito displicente, assim, os dias que eu ia treinar e tal. E aí eu faço jiu-jitsu, né? E aí, tipo assim, o que eu sinto que funcionou pra mim foi deixar já o kimono ali dentro da bolsa, a faixa dentro da bolsa, o chinelo ali do lado. Então, só literalmente, pô, deu a hora, vou lá, pego e vou, sabe? Sim. E aí eu tenho a possibilidade hoje de, por exemplo, beleza, eu tô com preguiça, eu peço Uber, sabe? Sei lá. E foda-se, só vou ir. É tipo facilitar mesmo. É facilitar pro seu autocontrole. Eu comecei a fazer isso também, cara, quando eu tinha episódio de compulsão alimentar, também na atividade física, né? E todos os benefícios que a atividade física tem pro cérebro. Minha vida mudou com relação à atividade física. A associação que eu tenho hoje, que eu tinha antes e que eu tenho hoje pela atividade física, é uma coisa assim absurda. Ela faz parte de mim agora. Inclusive, abrindo parênteses quanto a isso, a gente só consegue manter na nossa vida aquilo que eu considero fazer parte de mim, da minha identidade. Eu preciso sentir que aquilo faz parte da minha identidade, que aquilo é meu. Por exemplo, eu não chamo um chocolate de friamente, vou comer um chocolate. Ou, sabe, vou comprar um chocolate. Com aquela expressão. Geralmente a gente fala assim, pô,
Ó a expressão, né, facial. Vou comer o meu chocolatinho. A gente chama de meu, né? Tipo assim, Queria um docinho. O meu docinho, meu chocolatinho, vontade de comer o meu pudim. A gente chama de meu. Meio que eu acabo reforçando uma linguagem verbal e não verbal e emocional, que aquilo ali faz parte de mim, faz parte da minha identidade. E olha só, as pessoas que conseguem emagrecer, ou então que as pessoas conseguem mudar mesmo o seu padrão, seus comportamentos no dia a dia, são pessoas que acabam chamando a atividade física de meu. É o meu momento. Tipo, antes, o meu momento, o significado que eu dava, o meu momento era eu estar em frente à TV, assistindo seriado, comendo fast food, era o meu momento. Só que o cérebro, ele trocou aquele significado. Agora, o meu momento, além de ler um bom livro e também de assistir seriado, é sobre acrescentar, cara. Acrescentar, não é sobre retirar. Primeira coisa que as pessoas pensam, eu vou emagrecer, então o que eu vou cortar? A pessoa já joga ela pra escassez. Direto, tipo, eu vou cortar carboidrato, eu vou cortar açúcar, eu vou cortar aquelas saídas com os amigos, eu vou cortar o fast food na hora que eu tô ali assistindo televisão. Olha, o cérebro... Isso nunca funcionou pra mim. Isso. Sabe o que funcionou pra mim, cara? Vou treinar mais. Mas, óbvio, eu nunca cheguei até aquele negócio de, treinar até se machucar, nunca isso. Mas foi tipo assim, beleza, em vez de mudar a dieta, deixa eu treinar mais tempo, mais vezes. E aí eu comecei a me sentir menos culpado até por comer. E aí, naturalmente, foi diminuindo a quantidade de vezes que eu comi uma besteira, sabe? Você falou tudo, você falou... Olha, você usou o termo naturalmente, cara. As pessoas precisam entender que nós que temos esse padrão mais compulsivo, eu chamo nós porque, cara, eu também... A gente diz, eu sou compulsivo alimentar em tratamento pro resto da vida. Isso não, graças a Deus, fazem anos que eu não tenho mais um episódio de compulsão alimentar. Isso é incrível. Alguém que sempre teve. Eu olho assim, eu chego a me emocionar, cara, porque é uma parada assim muito... Igual, eu tô bem carioca agora, né? Uma parada muito louca. Você olhar pra você e ver que você não age mais como antes, que essa nova identidade sua, ela é uma identidade funcional, que faz a vida funcionar. É uma identidade em que a minha versão de 80 anos se orgulharia hoje, que minha versão de 8 anos também desejaria ser. E aí, quando eu olho pra esse tipo de comportamento, cara, eu dou um valor, assim, muito grande. Principalmente em coisas sutis na vida, assim. Por exemplo... A primeira vez que eu consegui correr na vida foi atrás de um ônibus. E eu não conseguia correr. Eu tive episódios com a minha esposa, recém-casado, ou namorando, não lembro bem, de ir lá na praia de Caraí, eu tentar correr com ela e eu passar mal e ser carregado por ela. Eu tive episódios que eu passei mal no meio da viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Olha a sensação de fracasso. Que a minha esposa teve que assumir o carro com 1 semana de carteira. E eu fui hospitalizado. Fiquei no hospital ali. A sensação de fracasso era muito grande, né? Quando eu, por exemplo, corri pela primeira vez sem passar mal, porque toda vez que eu corria passava mal, eu vi aquele ônibus indo, ônibus 5h30 da manhã, eu tinha que pegar aquele ônibus. Se eu não pegasse aquele ônibus, eu ia chegar atrasado no trabalho. Quando eu entrei naquele ônibus, correndo muito assim, eu comecei verdadeiramente a chorar ali, porque pela primeira vez na minha vida, depois de 1 ano e meio, eu passei 1 ano e meio tentando correr sem conseguir, com dores no joelho, botando gelo, entendeu? Não, no joelho para tentar lidar. Depois de 1 ano e meio, um belo dia, eu tive que usar meu corpo para isso, né? E eu corri, então me emocionei ali. E todo dia, até hoje, quando eu vou viajar e vou para qualquer lugar, eu faço a minha corrida de reconhecimento do local. Eu faço aquela corrida de 10 quilômetros e tal, mas caramba, tudo... Pra alguém que não conseguia correr. Eu não consigo correr, né? E quero mais, já tô me preparando para 21 aí. Mas aonde eu quero chegar nisso? E aí eu dei uma volta e vou chegar naquele mesmo ponto. É impossível eu desassociar a minha capacidade de valorizar com felicidade. Olha para sua vida agora e veja que os momentos em que tiveram mais valor para o seu cérebro, a gente está falando sobre córtex orbifrontal, entre outras regiões, mas o córtex orbifrontal chega lá junto, né? Minha capacidade de dar valor para aquilo ali, eu assumo intencionalmente. As experiências que você mais deu valor na sua vida foram as experiências que você sentiu
sensação de felicidade também. Como, por exemplo, uma viagem num lugar incrível que você nunca foi. Uma novidade, você sente aquela sensação de experiência de felicidade, né? O dia que você vai pedir um casamento, a pessoa que você ama, e o dia do nascimento do seu filho, se você quiser ter, aquele momento tem um valor e você tem a experiência de felicidade. Gratificação é uma via de gratificação diferente da gratificação imediata de uma comida. Sim, cara. Mas também é recompensador. Mas é uma recompensa vinda pelo cérebro, o córtex pré-frontal, sabe? Dever cumprido. Você não tá ingerindo nada, sabe? Tipo, a gratificação quando você ingere um álcool, um cigarro ou uma comida e tudo mais, é muito diferente de uma gratificação que você sente simplesmente por perceber uma experiência no ambiente. Tipo essa. Isso, exatamente. O que você está falando é uma gratificação incrível. Também é uma via de recompensa. Quando você pega lá a área tegmentar ventral, vai até o córtex pré-frontal, aquela sensação de dever cumprido. Eu realizei, eu cumpri na minha vida, eu superei, cara, superação. Eu fui indesistível e consegui chegar lá naquele lugar que eu queria pra minha vida. Então, essa sensação de valor, quando eu valorizei aquela corrida, por exemplo, eu comecei a chamar de meu. Olha, eu falei que ia dar aquela voltona toda, né? Mas cheguei no meu de novo. Cara, é o meu momento. Agora eu tô em conexão com aquele aonde isso hoje faz parte da minha identidade, porque eu tive a percepção subjetiva, não totalmente consciente, mas também consciente de que isso me faz muito bem. E me fez tão bem ter essa sensação comigo mesmo que eu quero repetir. E quero repetir. É a nossa capacidade de só conseguir repetir comportamentos que são recompensadores pra gente. Então não vai adiantar eu ir pra uma dieta ou uma experiência, sabe, torturante de faltas e faltas e faltas, de tirar, retirar, cortar. Isso não vai ser sustentável. Cara, você falou algo aí que, tipo assim, pum, faz muito sentido na minha cabeça. A gente não tem como manter comportamentos que não são recompensadores. Não tem. Não adianta fazer uma dieta restrita, sofrer. A não ser quando pessoas desenvolvem transtornos alimentares. Isso faz sentido. Tipo, tem transtornos alimentares que a pessoa não come, ela admira, cara. Aquelas personalidades que estão hiper magras, que ficam fazendo jejuns excessivamente prolongados, onde não tem nenhuma... Tem gente que admira personagens assim e acha que isso é bonito, mas na verdade ela tem um transtorno alimentar ali. Aí o cérebro dela opera fazendo ela sentir recompensa na ausência de comida, por parar de comer. Né? E aí, nesse caso, mas o caso que a gente estava falando aqui agora é o caso, realmente, nós não conseguimos, é impossível para o cérebro repetir um comportamento que não seja recompensador.